versículo para a igreja, uma meditação nessa noite de milagres aqui. E vale a pena a gente esperar nos milagres do Senhor, porque na hora certa Ele vem, Ele acontece. Lá no livro de Zacarias, você pode abrir, lá no penúltimo livro do Antigo Testamento. Como eu disse, eu não vou ministrar uma pregação, vou trazer uma palavra aqui. Essa palavra eu tenho preparado ela para ministrar aqui na igreja, mas não vai ser hoje. Mas eu queria deixar aqui uma porção, né? Diz que nós estamos preparando para em outro momento ministrar a vocês. No capítulo 2 de Zacarias, versículo de número 5. Diz assim, deixa aberta aí, tá bom? Não fecha não. Pois eu serei uma muralha de fogo ao redor dela, diz o Senhor. Eu mesmo serei no meio dela, a sua glória. Você pode ler todos juntos? Vamos todos juntos ler? 1, 2, 3. Essa dela, ela aí, está se referindo à cidade de Jerusalém. Esse livro, que é o penúltimo livro do Antigo Testamento, ele é escrito mais ou menos no ano 520 a 510 antes de Cristo. Já estava chegando-se ao último profeta, que depois ia ficar um silêncio de 400 anos. Depois de Zacarias, chegaria Malaquias, que são na mesma época. Na verdade, eles são do mesmo período, praticamente. E aí, viria um silêncio profético de 400 anos até o surgimento de João Batista. Esse período, não sei se você lembra, 80 anos antes, Israel, ou melhor, Israel já tinha sido levada, a parte de cima do norte já tinha sido destruída pelos assírios. E pela infidelidade do povo, agora Judá, 80 anos, também tinha sido levado para a Babilônia. Vários foram os profetas anunciando para o povo se arrepender, se consertar, porque senão Deus ia levá-los para o cativeiro. Preste atenção. E eles foram realmente levados para o cativeiro babilônico. O profeta Jeremias ministrou 40 anos e ninguém se converteu. Imagina, aqui nós temos pastores, você ministrar 40 anos numa igreja e ninguém se converter. Foi o que aconteceu com Jeremias. Ele pregou 40 anos em Jerusalém e ninguém se convertia. Então, às vezes a gente pensa, não, ele está pregando ali é porque Deus não está usando ele. Não é não, às vezes a dureza do coração do povo. Jeremias pregou 40 anos. Ele ia lá para a porta do templo, ele ia lá para o palácio, ele ia para a praça da cidade, pregava e ninguém se convertia. E ele viu Jerusalém ser destruída pelos babilônicos, a tal ponto que ele escreveu um livro chamado Lamentações, porque ele estava lamentando a destruição. Ele viu o estupro, ele viu os soldados babilônicos entrarem nas casas e estuparem mulheres, moças. Ele viu o sangue descer nas ruas, ele viu a destruição da cidade, ele viu a destruição do templo, do palácio, ele viu
o rei sendo levado cativo e milhares sendo mortos na sua frente. Por isso ele escreve Lamentações. Ele está lamentando a morte de moças, de rapazes, da destruição do templo. Isso é o livro de Lamentações. E Jeremias também tinha profetizado que depois de 70 anos Deus ia trazer de volta esse povo. E trouxe, claro que não todos, porque muitos se espalharam pelo mundo e se estabeleceram nos lugares. Várias cidades naquela época tinham os bairros de judeus. Por isso surgiram as sinagogas. As sinagogas eram um braço do templo nos bairros das cidades onde tinha judeus. Por isso que Paulo, quando evangelizava, aonde ele chegava tinha um grupo de judeus para perseguir ele. Por quê? Porque ele ia lá para o bairro dos judeus, ali tinha uma sinagoga, ele pregava ali. Em Roma tinha um bairro dos judeus, que era onde Priscila e Áquila moravam, aqueles dois que acompanhavam Paulo. E agora aqui, eles tinham voltado. Zacarias está no meio desse povo que voltou. E Zacarias tinha sido estabelecido por Esdras e por Neemias para ser um dos cuidadores do templo. E mesmo esse povo tendo voltado e passado pelo cativeiro, o povo ainda não estava arrependido. Olha que povo duro. Mas quando se fala, olha que povo duro, não olhe para o povo lá de Israel, olhe para nós mesmos. O ser humano, ele é de coração duro. Não é brincadeira não, só Deus para ter paciência comigo e com você. A gente vê Deus trabalhando, Deus corrigindo e a gente dificilmente se quebranta. E Zacarias começa uma palavra de exortação para o povo se arrepender, porque Deus tinha uma promessa de restauração do templo. Tanto é que Ageu, que foi antes dele, ou também no mesmo período, profetizou sobre a glória da segunda casa, que era o templo. E Zacarias convida o povo ao arrependimento. Veja bem, 70 anos já depois do cativeiro. E nessa palavra de arrependimento, Zacarias está convidando o povo a se arrepender, porque Deus tinha uma obra de restauração. Não há restauração se não houver quebrantamento. Não há restauração se não houver conserto. Não há restauração se não houver um profundo arrependimento do crente, do ser humano diante do Senhor. Não tem como Deus restaurar. Eu me lembro uma vez, eu estava numa campanha de oração, era jovem, e aí lá sozinho, era uma campanha de oração das irmãs, da CIB, eram umas 9 horas, o pessoal de joelho orando, eu estava lá atrás sozinho orando, eu abri o texto ali, estava orando, e falei, Senhor, restaura o meu altar e manda fogo do céu. Aí o Espírito Santo falou no meu coração, olha no texto. Eu olhei no texto. O texto diz que quem restaura o altar é o povo. O que Deus faz é mandar fogo do céu. Ele não vem restaurar o altar. Quem restaura o altar é eu e você. E aí o Senhor manda o fogo do céu. Restaurar o altar é o quê? É se quebrantar, é se arrepender, é cair aos pés do Senhor, é pedir misericórdia, é rever os conceitos. E aí quando você vê tudo isso, é como você estivesse arrumando as paredes do altar que está quebrado, e aí está pronto, aí o Senhor manda fogo do céu. Deus só mandou fogo do céu diante da palavra de Elias, quando o povo restaurou o altar.
O Senhor não vai fazer milagre na minha e na sua vida se o nosso altar, a nossa vida não estiver restaurado. Se a minha e a sua vida não tiver um compromisso com o Senhor. Hoje é noite de milagre, mas o Senhor precisa de vidas compromissadas com Ele. E aí, diante dessa palavra, Zacarias tem visões. Visões de correção, visão de juízo e visão de restauração. Deus estava dando uma nova oportunidade. Olha, vocês foram levados para o cativo pela desobediência, pelo pecado, pela idolatria, por todo tipo de pecado. Mas eu disse que ia restaurar vocês. Não disse que depois de 70 anos? E eu trouxe vocês. Vocês estão aqui na terra. Mas vocês precisam ainda se arrepender. Precisam se consertar. Porque eu ainda tenho milagre para fazer na vida de vocês. Eu quero fazer milagre. Olha a insistência de Deus. E nessa terceira visão, que é a visão de Jerusalém sendo medida, era uma revelação de Deus ao profeta para transmitir ao povo que aquele medir era a restauração da cidade. Alguém aqui já esteve passando uma fase muito ruim na vida, e Deus te falou numa palavra, numa pregação, num culto, ou através do hino, ou através de uma profecia que ia te restaurar e restaurou? Dê um sinal. Eu já tive essa experiência, e vocês também, ó, muitas mãos levantadas. E aí nessa revelação, nessa visão, que é a terceira visão que o profeta tem, Deus diz a ele: pois eu serei uma muralha, na sua tradução diz um muro, na minha diz uma muralha de fogo, ao redor dela. Essa dela aqui é a cidade de Jerusalém. Diz o Senhor: eu mesmo serei no meio dela a sua glória. O próprio Deus seria a glória no meio da cidade. Então Deus estava alertando o povo: olha, se arrependa, eu já trouxe vocês, eu já perdoei, vocês precisam se arrepender. Vocês estão vendo tudo desfacelado, porque estava tudo arrebentado. Mas Deus levantou Esdras, levantou Neemias para restaurar os muros, para restaurar o culto. E Deus já estava restaurando, e muitos ainda estavam em dúvida: será que vai ter esse milagre? Será que a nossa cidade vai ser restaurada? E Deus diz: vocês estão vendo aí, as muralhas ainda estão por fazer. Quem já foi em Jerusalém sabe o tamanho das muralhas de Jerusalém, a Jerusalém antiga, né? Deus diz: olha, vai ser mais maravilhoso do que as muralhas de cimento, de barro, de tijolos. Eu mesmo serei a muralha de fogo em volta dessa cidade, e a minha glória estará lá dentro. Vocês não precisam preocupar com o templo, porque a minha glória vai estar lá dentro da cidade. Deus convoca o povo que era acostumado com aquela grande cidade de Jerusalém, antes da destruição pela Babilônia, uma cidade apoteótica, rica, gloriosa, com muros grandiosos, mas que foi destruído. Deus diz: não se preocupe com aquelas muralhas, eu serei a muralha de vocês. E não vai ser só uma muralha, não, vai ser uma muralha de fogo. Vai ser uma muralha de fogo, quer dizer, ninguém vai poder chegar, ninguém vai poder tocar, porque vai ser uma muralha de fogo. Porque na antiga muralha eles chegavam com as escadas e subiam, os inimigos subiam e pulavam do outro lado. Agora nessa muralha de fogo ninguém vai poder tocar, porque vai ser destruído. E essa é a palavra, convocando ao arrependimento, restaurando eles, fazendo eles verem a promessa que Deus tinha com eles,
E Deus dizendo: eu serei no meio de vocês, a própria glória minha vai estar no meio de vocês, e vocês vão estar cercados por uma muralha de fogo. Essa muralha fala de quê? Fala de proteção, fala de guarda, fala de tranquilidade, fala de livramento. Por quê? Porque aonde há proteção, aonde há segurança, você anda à vontade. Você anda com as janelas do carro toda aberta. Você sai e deixa o carro aberto e sai. Você vai em Portugal, em Lisboa, é uma tranquilidade, uma coisa incrível. Você vai em algumas cidades aqui do Brasil, é inacreditável, você fica até meio zonzo. Não é possível que eu possa sair aqui e deixar meu carro aberto. Nos Estados Unidos, antes, ainda tem vários lugares que é assim, mas hoje os Estados Unidos, o domínio do governo democrático lá, a liberação e a valorização dos bandidos é tão grande que agora está um perigo tremendo você andar nos Estados Unidos. Há pouco tempo eu estava lá com meus filhos, nós chegamos num restaurante, um dos estados mais ricos dos Estados Unidos, que é Los Angeles. Hoje, na mão dos democratas, lá está uma bagunça. Aí uma placa na frente do nosso carro: não deixe nada dentro do carro, porque aqui é sujeito os vidros a serem quebrados. Cheio de ladrões, pessoas, usuários de droga. Estou falando dos Estados Unidos, estou falando de Califórnia, que é o estado mais rico dos Estados Unidos. A entrada financeira da Califórnia é o mesmo tanto do Brasil. Se a Califórnia hoje fosse um país, era o 7º país mais rico do mundo. Você vai em Roma, ali em volta do Coliseu Romano, é um perigo. Mas você vai em outras cidades, você anda à vontade, né? Com tranquilidade. Igual aqui no Rio de Janeiro, você anda tranquilo, se preocupa com o celular, né? É nesse estilo. Então, segurança nos traz paz, nos traz tranquilidade. Você hoje anda assustado, olhando para um lado e para o outro. Quando você chega numa cidadezinha tranquila, você fica até zonzo. Então, a segurança, a tranquilidade, tudo isso traz um conforto na alma, na mente. Deus está prometendo uma muralha de fogo ao povo de Israel. Essa muralha eles poderiam andar de um lado para o outro com tranquilidade. Não precisava ter medo de inimigos, não precisava ter medo de sequestro, não precisava ter medo de assalto, não precisava ter medo de invasão, porque aquelas muralhas, mais do que de tijolos, elas seriam muralhas de fogo, porque o próprio Senhor seria a muralha. Meu irmão, eu quero aplicar isso para mim e para você. Olha, ainda que estamos vivendo num mundo infernal, o Senhor é a tua muralha de fogo. O Senhor é a muralha de fogo da sua casa. O Senhor é a muralha de fogo da nossa igreja. O Senhor é a muralha de fogo da sua família. O Senhor é a muralha de fogo do seu lar. E a glória do Senhor está dentro da sua casa. É só nós nos quebrantarmos, nos arrependermos, consertarmos o nosso altar, e o Senhor estará pronto a ser essa muralha de fogo em volta de mim e de você, em volta de mim e da sua família, em volta da mim e da sua casa. O Senhor nos dá a promessa: eu serei a muralha de fogo. E essa palavra eu tomo para mim e tomo para você, porque a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele vai ser eternamente. Então, se Ele foi muralha de fogo no passado, Ele continua sendo muralha de fogo hoje. Se há uma muralha em volta de você e de fogo, e essa muralha é o próprio Senhor, olha só como é que diz: pois eu, isso aqui é o Senhor dizendo, eu serei uma muralha de fogo ao redor dela. Deus não está dizendo que vai mandar construir uma muralha, não. Ele está dizendo que Ele mesmo vai ser essa muralha.
Meu irmão, minha irmã, o Senhor é a minha muralha, o Senhor é a sua muralha, e é uma muralha de fogo, aonde as setas do diabo não vão ultrapassar, aonde o olhar de inveja não vai ultrapassar, aonde as maldições não vão entrar, porque o Senhor é a nossa muralha de fogo. Receba essa palavra de milagre na sua vida, em nome de Jesus. Quero convidar aqui o pastor Cláudio para cantar mais um hino, e depois pastor Natanael vai fazer uma oração aqui. Nós vamos orar um pelo outro, para que o Senhor cerque a sua casa, cerque a sua vida com essa muralha de fogo, e o Senhor vai guardar você, vai guardar a sua casa, vai guardar a sua família, e os milagres dele vão estar sendo derramados dentro da sua vida, porque ele é o Senhor, que é a nossa muralha de fogo. De pé, vamos cantar de pé.